Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Mara Chapa e vou apresentar para vocês um pouco sobre os trabalhos de pesquisa em produtos naturais que estou desenvolvendo na Universidade Federal do Tocantins. Os projetos têm como tema principal a bioprospecção de fungos endofíticos isolados de espécies do Cerrado Tocantinense. Gostaria de agradecer à Divisão de Química dos Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química pelo convite e oportunidade de estar apresentando alguns trabalhos desenvolvidos aqui na universidade. Primeiro, falar um pouco sobre a minha formação. Eu sou graduada em Química Bacharelado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tenho mestrado em Química, feito no Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, e doutorado em Química no Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, com período sanduíche na University of Arizona. Durante a minha formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu trabalhei com produtos naturais. Na minha graduação, eu trabalhei com plantas, com macrófitas. Já no mestrado e doutorado, o enfoque das minhas pesquisas foi a produtos naturais oriundos de fungos endofíticos. Atualmente, eu sou docente na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Gurupi, no curso de Química Ambiental e também sou professora permanente no programa de pós-graduação em Química. Deixei aqui o link do meu currículo Lattes para quem tiver interesse. As minhas pesquisas têm como foco principal o isolamento e caracterização de metabólitos produzido por fungos endofíticos associados a espécies do cerrado, bem como a obtenção de extratos ou compostos bioativos, focados principalmente em atividades antifúngicas, aleloquímicas e também antioxidantes. Essas atividades, elas têm como principal aplicação o uso de extratos ou compostos na agricultura e também foco em caracterização da biodiversidade fúngica do Cerrado Tocantinense. O Cerrado é um bioma predominante no território do estado do Tocantins, fazendo divisa com o bioma amazônico, o que torna o estado do Tocantins com uma vasta biodiversidade, sendo que essa biodiversidade ela ainda é pouco explorada e desconhecida. Dessa forma, os projetos visam caracterizar essa biodiversidade do estado e também a sua conservação. Os micro-organismos endofíticos ou fungos endofíticos são aqueles que colonizam o interior dos tecidos vegetais sem causar danos aparentes aos seus hospedeiros, vivendo dessa forma em associação simbiótica com a planta. Essa associação dos endófitos com o hospedeiro traz diversos benefícios para a planta, como, por exemplo, o crescimento vegetal, o controle de pragas e a inibição de fitopatógenos pela produção de metabólitos secundários pelos fungos endofíticos. Alguns autores acreditam na transposição genética entre fungos e o hospedeiro durante a evolução destes organismos. Nessa evolução, os organismos podem produzir ou induzir a produção de metabólitos secundários iguais ou semelhantes ao seu hospedeiro. Estima-se que existem cerca de 1,3 milhões de fungos endofíticos, habitando cerca de 270 plantas vasculares. Esse dado revela a grande diversidade de fungos endofíticos no planeta, sendo que a maioria destes fungos não foi estudado. Um depósito de fungos endofíticos é o bioma cerrado, considerado um hotspot mundial e abriga cerca de 12.000 espécies de plantas. Contudo, existem raros trabalhos sobre fungos endofíticos de espécies do cerrado
principalmente relacionados ao estado do Tocantins. Dessa forma, os projetos que eu desenvolvo aqui na universidade têm como foco a caracterização dessa biodiversidade de fungos endofíticos no estado do Tocantins. Atualmente, eu trabalho na bioprospecção de fungos endofíticos com dois principais projetos, um sobre a bioprospecção de fungos endofíticos isolados de Cochilospermum regio e o segundo de fungos endofíticos isolados de Clitoria guianensis. Essas duas plantas são plantas medicinais encontradas aqui no estado do Tocantins e o foco que nós temos nessa pesquisa é a aplicação desses micro-organismos na agricultura e também a caracterização química. Nesta apresentação, eu vou falar para vocês sobre os trabalhos que estamos desenvolvendo com os fungos endofíticos isolados da planta medicinal Cochilospermum regio. Essa planta, ela é uma planta medicinal e está inserida na farmacopeia popular do Cerrado e é utilizada para o tratamento de infecções, principalmente as relacionadas ao sistema reprodutor feminino. Essa planta é também conhecida como algodãozinho do cerrado ou algodão do campo. Ela é uma planta prioritária para a conservação de recursos genéticos, principalmente quando se considera o elevado grau de exploração predatória da mesma, uma vez que o uso medicinal utiliza principalmente as raízes dessa planta. Estudos fitoquímicos com ela foi possível o isolamento de compostos fenólicos, flavonas, flavonóis e ácidos orgânicos, além de ter alguns estudos referentes aos óleos essenciais isolado das folhas e das flores. Esses compostos identificados na Cochilospermum regio, elas possuem atividade anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana e antioxidante, o que faz jus da sua utilização na medicina popular. Devido à importância dessa planta e de sua exploração para uso medicinal, ela foi selecionada para o estudo da caracterização de sua microbiota e diversidade química, produzida pelos micro-organismos associados à mesma. Essa planta ela foi coletada na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Gurupi, em 2016, e foi submetida ao isolamento dos fungos endofíticos. No isolamento, foi possível isolar 53 endófitos que foram submetidos a uma avaliação da atividade antagonista e aleloquímica. A atividade antagonista foi realizada contra 3 fungos fitopatogênicos e a maioria dos endófitos inibiu pelo menos um dos fungos fitopatogênicos. Vale destacar aqui que 89% dos endófitos inibiram o fungo fitopatogênico Fusarium oxysporus. Esses resultados demonstram que os fungos endofíticos, eles produzem compostos antifúngicos e podem estar ajudando a planta contra possíveis predadores. Os resultados mais promissores foram encontrados para os fungos 40, 41, 42 e 50, onde obtivemos um bom resultado, uma boa inibição contra os 3 fitopatogênicos testados. Na atividade aleloquímica, os fungos foram divididos em 2 grupos. Os fungos que inibiram o desenvolvimento das plântulas de alface e os fungos que auxiliaram o desenvolvimento das plântulas. Esses fungos que auxiliaram, eles podem estar produzindo fito-hormônios e também ajudando a adaptação da planta hospedeira no ambiente, assim como os endófitos que inibiram o desenvolvimento das plântulas, que produzem compostos com atividade aleloquímica e podem auxiliar o hospedeiro no seu desenvolvimento. Um destaque que nós tivemos foi o fungo CR32, que inibiu 100% da germinação das sementes de alface.
Então, esse fungo foi crescido em meio de batata dextrose e obteve-se o extrato bruto a partir da extração com acetato de etilo. Esse extrato ele foi submetido à atividade aleloquímica in vitro contra sementes de alface e de rabanete. Os dois resultados foram bastante satisfatórios, onde, na maior concentração testada, houve uma inibição de 91,8% das sementes de alface, enquanto que nas sementes de rabanete uma inibição de 62,7%. Devido a esses resultados positivos, este extrato foi então submetido a um ensaio em vivo, né, na pré-emergência e na pós-emergência. Na pré-emergência, esse ensaio em vivo foi realizado utilizando sementes e plantas de pepino, e na pré-emergência houve a inibição de 100% das sementes de pepino, evidenciando um potencial aleloquímico. E na pós-emergência houve a diminuição significativa da massa da planta onde foi borrifada o extrato. Houve uma redução da massa fresca da parte aérea em 58,25% e da massa fresca da raiz em 56%, além de uma diminuição de 37% na altura da planta. Podemos observar aqui nessa figura o controle e a planta onde foi aplicado o extrato. Esse extrato ele apresentou 98% de fitotoxicidade no ensaio de folha destacada. Esses resultados evidenciam que este fungo ele produz compostos com uma atividade aleloquímica bastante expressiva e este extrato pode ser utilizado como um bioherbicida na agricultura. O extrato bruto ele foi submetido a análises de CGMS, onde foram detectados 17 compostos, sendo os majoritários o de N-octil-ftalato e o ácido decano-dioico éster bis 2-etil-hexil. Um outro fungo estudado foi o CR1, que foi identificado por biologia molecular, baseado na região ITS do DNA, e foi identificado como Corylopsis rigida. Este fungo é um fungo saprotrófico, encontrado principalmente em áreas tropicais e é enquadrado no grupo de fungos de podridão branca. Essa espécie não é relatada como endofítica, além de não houver estudos químicos referentes a essa espécie, apenas ao gênero Corylopsis. Este fungo foi crescido em meio de arroz para a obtenção do extrato bruto, e esse extrato foi submetido também à atividade aleloquímica e atividade antioxidante. Esse extrato também tivemos resultados positivos, com 63% de inibição das plântulas de alface e 55% de inibição das plântulas de rabanete. A atividade antioxidante foi bastante expressiva, com uma concentração eficiente de 0,33 mg por ml. Deste extrato foram isolados alguns compostos, como o tirosol, que é um quórum sense em fungos, e a para-hidroxifenilacetamina, que foi considerada um novo produto natural. Outras estruturas inéditas também foram isoladas, produzidas por esse fungo, que são aí estruturas de compostos aromáticos. Vale destacar que na análise qualitativa do extrato foi detectada a presença de flavonas, flavonóis e xantonas. O fungo CR8 também foi estudado e ele foi identificado também por biologia molecular como o fungo Aspergillosis conoidea.
Este fungo é um fungo coprófico encontrado geralmente em solos de regiões tropicais. Este é o primeiro relato desta espécie de fungo como um micro-organismo endofítico. Os estudos químicos dessa espécie são raros, sendo encontrado apenas estudos referentes ao gênero Assordaria. Esse fungo foi crescido em diferentes meios de cultivo, utilizando-se a plataforma USMAC, que é uma plataforma onde as alterações nas condições de cultivo do micro-organismo pode gerar um aumento na produção metabólica do mesmo. Esses 3 extratos obtidos pela plataforma USMAC de Assordaria conoidea foram submetidos à atividade aleloquímica e antioxidante. Os 3 extratos apresentaram atividade antioxidante. Contudo, a atividade aleloquímica foi diferente. O extrato C, que corresponde ao cultivo do fungo em arroz, obteve-se um melhor resultado, uma atividade maior, com aí chegando a inibir as plântulas em 65%, na maior concentração testada. Podemos observar e evidenciar essa atividade nessa figura, onde aqui nós temos a maior inibição da plântula pelo extrato bruto. Esse trabalho também evidencia que a plataforma USMAC ela variou a produção metabólica do fungo, pois no extrato C, que é o extrato do cultivo em arroz, obteve-se compostos com maior potencial aleloquímico, em comparação com os extratos A e B. A partir do extrato C, do extrato obtido em meio de arroz, foi isolado 4 compostos, o tirosol, o 4-hidroxibenzaldeído, que é um precursor biosintético em fungos, a 2-fenilacetamida e o ácido vanílico. A partir da identificação desses compostos, foi feita uma proposta biosintética, onde todos são provenientes da via do xiquimato e tem como precursores a tirosina e a fenilalanina. Vale destacar que o hidroxibenzaldeído é o precursor biosintético do ácido vanílico. Com os trabalhos desenvolvidos até o momento, observamos que os fungos endofíticos, eles produzem compostos bioativos e visando, né, uma aplicação para esses fungos, observamos que eles podem ser utilizados na agroindústria como bioherbicidas, como é o caso do fungo CR32, que tem resultados bastante promissores já em vivo, e também os fungos podem ser utilizados como promotores de crescimento ou no controle biológico de fitopatógenos. Considerando também que a planta hospedeira, ela produz compostos aromáticos como as flavonoides, as flavonas e ácidos orgânicos com atividade antioxidante, e os fungos, alguns dos fungos endofíticos também produzem compostos aromáticos com atividade antioxidante e aleloquímica, sugerimos que esses organismos podem ter coevoluído e os endófitos podem estar protegendo o seu hospedeiro contra predadores e fatores ambientais. Vale ressaltar que neste trabalho, né, eu apresentei 3 fungos endofíticos, onde a obtenção desses compostos a gente já fez, né, uma preposição dessa possível coevolução. Ainda existem os outros 50 fungos para serem estudados. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Tocantins e ao Programa de Pós-Graduação em Química pelo apoio, aos meus colaboradores, a professora Ângela Araújo, do Instituto de Química da Unesp, e o professor Aloísio, aqui da Universidade Federal do Tocantins, coordenador do Laboratório Microbio, por todo o suporte e apoio do Laboratório de Microbiologia, aos meus alunos de iniciação científica e de mestrado,
que desenvolveram alguns desses trabalhos que eu apresentei com os fungos endofíticos e outros trabalhos também com outros micro-organismos endofíticos. E também, novamente, agradecer a Divisão de Produtos Naturais pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo aqui esse webinário. Gostaria de convidá-los a conhecer o estado do Tocantins e a nossa universidade. Tem aqui uma foto do campus de Gurupi e, é claro, conhecer as nossas belezas naturais e toda a biodiversidade que está presente aqui no nosso estado. O meu muito obrigada.